Mesmo antes de começar essa campanha, Deus já estava realizando coisas grandes nas nossas vidas. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 4. O livro de Mateus, capítulo 4. Glória a Jesus. Quem crê que Deus está nesse lugar? Se você crê que Deus vai realizar um grande milagre na sua vida, já comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Segundo as Escrituras, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem está disposto a adorar nessa noite? Livro de Mateus, capítulo 4. Todos acharam? Nós vamos estar lendo apenas 3 versículos da palavra de Deus, a partir do verso 23. Então nós vamos estar lendo o 23, o 24 e o 25. Mateus capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Livro de Mateus capítulo 4, 23, 24 e 25. Diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Vamos estar lendo mais um texto, que é o texto da nossa, que é o tema da nossa campanha. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2. Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, nós já tivemos aqui 6 dias de campanha, já ouvimos aqui a palavra de Deus, os pregadores que passaram por aqui, sem dúvida foram usados pelo Senhor, foram usados pelo Espírito Santo, e hoje estaremos apenas trazendo uma mensagem de cumprimento, só para complementar tudo aquilo que Deus já falou conosco. Se eu fosse você, eu dobraria a minha atenção nesse momento para ouvir a palavra de Deus, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E está escrito também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, é necessário que a sua fé seja acrescentada. E aquele que tem fé, a Bíblia diz que são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque a palavra confiança e fé, quando você confia, você tem fé. Então tudo é a mesma coisa. Então, se você tem fé, falará a qualquer monte: ergue-te daqui e precipita-te no mar, e assim acontecerá. Por isso eu já quero te dizer nessa noite que não importa qual seja o problema que você está enfrentando nesse momento, se você tiver fé como um grão de mostarda,
você é capaz de remover qualquer problema da sua vida em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o versículo de Abacuque, capítulo 3, verso 2, nós encontramos aqui um profeta que estava passando por momentos de escassez no seu tempo, quando se tratava de obediência a Deus. Porque quando ele olhava em sua volta, ele via que as pessoas que eram para estar obedecendo e temendo a Deus não estavam, mesmo sabendo que só Deus poderia realizar as obras que eles precisavam que fossem realizadas em suas vidas. Então, o temor de Deus já não havia mais no coração da maioria do povo daquela época. Quando o profeta Abacuque viu isso, ele ficou muito desanimado, ele ficou muito triste, porque tudo que ele queria ver era que o povo estivesse voltados para Deus, buscando a Deus a todo fervor, mas isso ele não conseguiu enxergar. E tudo que ele via no ponto de vista dele era injustiça, e por causa disso ele começou a indagar a Deus, a fazer perguntas, inclusive perguntas até mesmo difíceis de serem respondidas por pessoas humanas, mas não por Deus. E quando o Senhor resolveu responder a Abacuque, Abacuque entendeu qual era o plano de Deus para aquele povo. E quando Abacuque entendeu, ele se aquebrantou, o coração dele ficou aquebrantado, e ele pôde entender que para servir a Deus não é apenas quando estamos com os nossos celeiros cheios, ou quando estamos com saúde, ou quando tudo está indo bem, mas o verdadeiro cristão serve a Deus independente da circunstância da sua vida. E por isso ele fez aquela oração, que se tivesse ovelha no curral ou não, se tivesse fruto na vide ou não, se tivesse fartura em sua casa ou não, ele continuaria adorando e exaltando o Deus da sua salvação. Quando nós olhamos no texto, no versículo 2, encontramos aqui 3 coisas que Abacuque pediu para Deus. Primeiramente, ele disse que ouviu a palavra do Senhor e temeu. E quando ele temeu a palavra de Deus, ele pediu para que o Senhor avivasse a obra dele no meio dos anos. Então aqui nós vemos o primeiro pedido que Abacuque fez nesse versículo. O segundo pedido que nós vemos aqui, ele pediu para que o Senhor, além de avivar a obra dele, também tornasse-a conhecida, notificasse, para que outras pessoas ou outras nações também conhecessem a obra que o Senhor estaria avivando, ou fazendo, ou realizando. E o terceiro pedido que nós vemos aqui Abacuque fazendo para Deus, ele pediu para que o Senhor lembrasse da misericórdia dele quando ele se irasse contra o ser humano. Então, dentro desses 3 pedidos, nós vamos estar enfatizando apenas o segundo pedido, que fala sobre notificar ou tornar a obra conhecida, porque já foi falado de tudo aqui nesta campanha, mas uma das coisas que nós ainda não ouvimos foi sobre as boas notícias que Deus tem para a nossa vida, porque a obra de fato foi avivada. A promessa que Deus tinha na vida de Abacuque foi cumprida. A resposta de Deus para esta oração foi feita, foi realizada. Deus ouviu a oração de Abacuque e respondeu a oração de Abacuque.
Então hoje nós vamos falar acerca das boas novas, as boas notícias que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que são muitas. Nos dias de hoje, o que nós mais podemos ver e o que nós mais presenciamos é as pessoas com trauma. Trauma de quê, pastor? Trauma de receberem notícias, porque a maioria das notícias que nós recebemos são notícias ruins. Se você ligar a sua televisão, você só vai ver notícia ruim. Se você ligar o rádio, que já é uma moda antiga, mas ainda tem muitas pessoas que ouvem rádio, tudo que nós podemos ouvir no rádio, quando se fala de notícias, são notícias ruins. Quando nós vamos para a internet, tudo que nós vemos de notícias são notícias ruins. Se tem algumas notícias boas, são poucas e raras. Mas eu quero dizer nessa noite, meu querido irmão, que quando nós abrimos as Escrituras, nós encontramos boas notícias da parte de Deus para a sua vida, boas novas da parte de Deus para a sua vida. E hoje nós estaremos falando sobre isso. Sabe, aquela mensagem que você recebe, muitos de nós já recebemos, a maioria de nós, ou talvez todos nós, já recebemos esse tipo de mensagem, que diz assim: olha, se você repassar essa mensagem para determinado número de pessoas, você vai receber uma boa notícia. A maioria das pessoas que recebem essas mensagens começam a mandar para o número de pessoas que foi pedido na mensagem, com a esperança de receber uma boa notícia, porque todos nós gostamos de receber boas notícias. Mas hoje em dia, só em um telefone tocar, a gente já treme na base, o coração começa a acelerar, e alguns de nós falta é desmaiar, com medo de atender o telefone e receber uma má notícia. Mas nesta noite todo este mal cairá por terra em nome do Senhor Jesus, porque todos os demônios que trabalham contra a sua vida cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma notícia para o teu coração nessa noite. Deus manda dizer para você que Ele tem vitória para a tua casa, libertação para o seu filho, libertação para a sua esposa, salvação para a tua família, saúde para a sua vida, porque Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E nessa noite você não precisa nem mandar mensagem para ninguém para receber boa notícia. Basta você ouvir a mensagem do Evangelho, basta você ouvir a mensagem da cruz, e boas notícias estarão sendo garantidas para a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Só quem crê que Deus já está providenciando boas notícias para você, levante as mãos assim para glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Quando Abacuque falou para que o avivamento que vinha da parte de Deus fosse notificado, ou tornasse conhecido, ele já estava profetizando para que o Evangelho de Jesus chegasse até a mim e até você. Tanto é que até nos dias de hoje nós estamos ouvindo notícias de coisas maravilhosas que Deus fez. Inclusive estamos ouvindo aqui sobre a história de Abacuque. Tornou-se conhecida em todo o mundo, porque Deus ouviu a oração de Abacuque. Então, meus irmãos, veja o que Deus fez em resposta à oração de Abacuque. Preste atenção. E se Deus respondeu à oração de Abacuque, Ele também vai responder a sua oração. Se Deus ouviu o clamor de Abacuque, sem dúvida nenhuma Ele vai ouvir também o seu clamor. Tanto é que na época que Abacuque orou, ele não tinha nem o Espírito Santo para auxiliar em todos os momentos, porque naquela época os profetas só recebiam o Espírito Santo em determinados momentos de suas vidas, e quando era feito aquilo que era preciso, o Espírito Santo saía e a pessoa ficava ali sozinha. Hoje não, hoje você pode receber o Espírito Santo e ele pode ficar na sua vida constantemente, todos os dias, a cada instante da sua vida, sem sair dela nem por um segundo. Se eu fosse você, eu atraía essa unção para a tua vida.
você ser obediente à palavra de Deus. Se você for obediente à palavra de Deus, o Espírito Santo vai ter prazer de ficar na tua vida em todos os momentos. E se a oração de Abacuque foi ouvida, se ele não tinha nem o auxílio do Espírito Santo, quanto mais a sua oração, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está do seu lado, gemendo com gemidos inexprimíveis, intercedendo por a sua vida e transformando a sua oração. As palavras que você não consegue falar, ou fala errado, ou pede errado, o Espírito Santo vai até Deus e traduz para você, para que a sua oração seja ouvida, pois está escrito que nós oramos mal, mas o Espírito Santo dá um jeito para infiltrar a nossa oração e chegar até Deus da forma correta. Você tem o auxílio do Espírito Santo para orar, querido. Então aproveite esta oportunidade que Deus está te dando e ore pelas suas causas, ainda que sejam impossíveis. Clame a Deus e Ele vai te responder, e sem dúvida o nome dele vai ser glorificado. Quem aqui está a fim de receber boas notícias nessa noite? Pastor, quando o senhor fala de boas notícias, chega a me dar um alívio, o coração para de tremer e eu fico alegre, o sorriso vai de canto a canto, de orelha a orelha. É isso mesmo que Deus quer, que você se alegre, que você fique tranquilo, porque o diabo já começa a colocar setas na mente das pessoas e antes de procurar saber o que está acontecendo, já acha que é uma notícia ruim, e a maioria das vezes nem é. Sabe por quê? Porque o diabo quer te perturbar, mas Deus quer trazer ânimo ao seu coração, e Ele diz: filho, eu estou contigo, é eu que vou traçar o teu destino, é eu que vou guiar você pelo caminho certo. Basta você querer que eu te guie, basta você querer que eu te conduza pelo caminho da salvação. Se nós fôssemos falar sobre as boas notícias que Deus realizou na vida de muitas pessoas na Bíblia, levaríamos muito tempo para falar todas. Por isso nós vamos estar falando apenas de algumas nessa noite, sobre a oração de Abacuque que foi respondida. Nós sabemos que depois de Abacuque, algo aconteceu. Deus ficou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo. E durante todo esse tempo, a nação de Israel começou a ser guiada pelos seus próprios instintos, porque eles não tinham Deus presente para guiá-los. Mas 400 anos depois, a Bíblia diz que o Senhor voltou a conviver com o seu povo. E o primeiro homem que ouviu Deus falar com ele foi Zacarias, quando caiu na sorte dele ir acender o incenso, porque eles sorteavam qual seria o sacerdote ou o sumo sacerdote que iria entrar no templo para acender o incenso. E incenso, quando nós falamos hoje, é a nossa oração. Quando você está orando e clamando ao Senhor, a tua oração sobe como incenso, como cheiro suave às narinas de Deus, e Ele guarda a sua oração e as suas petições para responder no momento oportuno. Então, se você quer depositar incenso na salva de Deus, orações na salva de Deus, então ore bastante, porque quanto mais você ora, mais resposta de Deus você vai ter, e quanto mais resposta de Deus você tiver, mais milagres vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E quando Zacarias ouviu a voz de Deus, nem ele mesmo acreditou, e por esse motivo ele ficou mudo. E depois que ele viu que a promessa que o anjo falou, a mão de Deus, se cumpriu, ele voltou a falar, dizendo que o nome da criança, porque Deus prometeu que ele ia ser pai, e ele achou difícil pelo fato da sua idade e da idade da sua esposa, mas quando a criança nasceu, ele logo viu que de fato Deus tinha falado com ele, e ali ele disse qual seria o nome do menino, que todos nós sabemos que seria João, que foi o João Batista. E aí Deus começou a falar com o povo novamente, através da vida de João Batista e através da vida do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. Deus, cumprindo a oração de Abacuque, trouxe Jesus para trazer
um avivamento para a terra. E quando Jesus começou a pregar, as pessoas começaram a ver milagres acontecer, começaram a ver coisas que nunca tinham acontecido antes acontecer. E quando esses milagres começaram a acontecer, a notícia começou a correr por todas as regiões ali circunvizinhas de Israel, tanto em Israel como na Judéia, em Samaria e até nas nações pagãs que não conheciam a Deus, ficaram sabendo das maravilhas que Deus estava realizando através de um profeta que eles não conheciam como filho de Deus, mas era o Filho de Deus. Quando a notícia começou a correr, as pessoas começaram a procurar Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus podia curar, que Jesus podia libertar, que Jesus podia transformar, e coisas maravilhosas estavam acontecendo a ponto deles, inclusive os pagãos, procurarem o Senhor Jesus para que eles recebessem a cura, tanto para eles como para alguém de suas famílias. Exemplo da mulher cananeia, por exemplo. Quem aqui nunca ouviu falar da mulher cananeia? Quem era a mulher cananeia? Era uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. Ela era das regiões de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz que Jesus ele fez isso por diversas vezes, de sair do meio da multidão e procurar um lugar para descansar. E nessa ocasião ele foi para as bandas de Tiro e Sidom. Chegando em uma casa, ele entrou na casa e a Bíblia diz que ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali, porque ele queria descansar. Só que a Bíblia diz também que foi impossível ele conseguir descansar, porque chegou aos ouvidos de uma mulher, que a Bíblia chama ela de a mulher cananeia, que Jesus estava por ali. E a notícia já tinha chegado até ela de que Jesus já tinha feito grandes milagres em Jerusalém. Eu não sei como que a notícia chegou até ela, porque ele ainda não tinha passado por aquelas terras, mas ela sabia que ele era um profeta que fazia milagre. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Deus, olha, presta atenção, isso é profético, presta muita atenção. Muitas pessoas vão procurar Jesus por causa das obras que ele vai fazer na sua vida. Muitas pessoas vão ficar sabendo que Jesus curou você, que Jesus libertou o seu filho, que Jesus tirou o seu marido da cachaça, que tirou o seu filho das drogas. Muitas pessoas vão saber que alguém da sua família foi curado de uma doença incurável. Outras vão ficar sabendo que você alcançou um milagre tão grande a ponto de alguém da sua vida estar morto e foi ressuscitado. E essas pessoas vão ficar sabendo dessas notícias na sua vida e vão procurar Jesus dizendo: Jesus, eu quero a cura para a minha vida, para o meu filho, a libertação para o meu pai, para a minha mãe, ou para o meu marido, ou para a minha esposa. Ei, deixa eu dizer algo para você: aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai servir de testemunho para que outros se acheguem até Jesus. Boas notícias acerca de você vão percorrer por todo este mundo e Jesus será glorificado. Ela chegou até Jesus e disse assim: olha, a minha filha está moribunda, ela está com espírito de demônio, ela está doente, acamada, eu preciso que o Senhor cure ela. E veja que a resposta de Jesus para ela inicialmente foi negativa. Jesus olhou para ela e disse assim: olha, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos de Israel. E não é justo, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher, ela poderia ter sido ignorante, ela poderia ter ficado chateada, como a maioria dos crentes de hoje, que nós não podemos falar nada que já se chateia. A maioria dos crentes de hoje não pode ser corrigido, não pode dizer que está errado nisso ou naquilo, que já se chateia. Nós precisamos entender que para haver libertação tem que haver correção. Alguém tem que falar que você está errado em alguma coisa, porque senão você vai continuar errando sem saber nem ao menos que está errado alguns de nós.
Aquela mulher, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ser da família de Israel, ela foi humilde e dizer: Senhor, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Se o Senhor tiver permitido umas migalhas para que a minha filha seja curada, estou aqui, eu recebo as migalhas. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, se agradou da atitude daquela mulher, a ponto de dizer assim: olha, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos de Israel, mas por causa das suas palavras, vá em paz, porque a sua filha já está curada. Porque a Bíblia diz que Jesus se agradou da fé dela, e ele disse: olha, eu nunca vi tanta fé de alguém que não era crente, de alguém que não conhecia a fé, de alguém que não conhecia Deus, mas em ouvir falar que ele curava, que ele fazia milagres, ela creu e levou o milagre dela. E como que Jesus chegou até ela? Ou como que ela chegou até Jesus? Através de notícias, através de novidades, boas novas. Alguém chegou até ela e contou de Jesus. Assim como alguém pode ir até outra pessoa e contar que Jesus fez algo na sua vida, você também pode ser um instrumento de Deus para que outras pessoas cheguem até Jesus, levando boas notícias para outras pessoas. Porque o que nós mais vemos nesse século são pessoas levando más notícias. São pessoas dizendo: olha, fulano fez isso, fulano caiu, fulano morreu, ou fulano está doente, ou fulano está desenganado dos médicos. É só má notícias que a gente escuta. Eu não sei se foi hoje, ou foi hoje ou foi ontem, que nós estávamos na rua passando de carro e de repente alguém passou do lado do nosso carro, gritando não sei para quem, dizendo: olha, você sabia? Fulano de tal morreu essa noite. Eu digo: meu Deus do céu, precisa sair gritando na rua, contando más notícias? O que Deus tem para a sua vida hoje não é morte, é vida. O que Deus tem para a sua vida hoje não é doença, é saúde. O que Deus tem para a sua vida hoje não é perdição, é salvação. As coisas más por si mesmo já vêm, não precisam ser invocadas. Agora o que nós temos que invocar é a presença de Deus, é a glória de Deus para as nossas vidas. Segundo exemplo bíblico, falando ainda de pessoas que não conheciam a Deus, a Bíblia nos fala de um centurião de Cafarnaum. Ele servia ao exército de Roma. Ele era chefe de 100 soldados, uma pessoa importante em sua época, uma pessoa que tinha estado e tinha poder. Ele era uma autoridade, as pessoas temiam ele. Mas por que eu posso ver, ele era uma pessoa boa, porque ele se preocupou com o seu servo. Dificilmente um senhor se preocupa com o servo, mas ele se preocupava com o servo dele. E quando ele viu que o servo dele estava acamado, moribundo, a Bíblia diz que ele estava ali perturbado, atormentado. A primeira coisa que ele fez foi montar no seu cavalo e ir em direção ao Senhor Jesus. Ele foi atrás do mestre. Ele, pessoalmente, ele poderia ter mandado alguém. Afinal, ele mesmo disse que ele tinha autoridade e mandava ir, iam. Se mandasse vir, a pessoa vinha. Mas ele fez questão de ele mesmo ir pessoalmente falar com o Senhor. E se ele foi até Jesus falar com Jesus acerca do seu servo, era porque de alguma forma ele ficou sabendo que Jesus curava. Alguém chegou até ele para dizer que Jesus já tinha levantado mortos, que Jesus já tinha levantado paralíticos, que Jesus já tinha curado enfermos. Alguém chegou até ele para dizer que havia alguém, que era Jesus, que podia resolver o problema do seu servo. Ou seja, as notícias que corriam. Aleluia. Então, a partir de hoje, nós
nós precisamos tomar uma nova atitude na nossa vida. Nós precisamos mudar as nossas falas, ou mudar as nossas conversas. Ao invés de falarmos coisas ruins, vamos passar a falar coisas boas. E eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de você falar só as coisas boas que acontecem na sua vida, as coisas boas que acontecem na vida do seu vizinho. O meu vizinho, ele estava desempregado, ele conseguiu um emprego, é uma coisa boa. O meu vizinho foi curado, é uma coisa boa. O amigo do meu vizinho alcançou um grande milagre, ou o filho de fulano foi liberto, são coisas boas. Olha, uma família inteira na minha rua aceitou a Jesus e todos estão servindo a Deus, são coisas boas. Fulano estava hospitalizado, mas recebeu alta, a doença que era incurável foi curada, é coisa boa. Eu comecei a frequentar determinada igreja e um milagre aconteceu na minha vida, a minha vida está muito melhor. Fui transformado, porque eu comecei a buscar a Deus. Se você também quer ser transformado, faça o que eu fiz, tome a atitude que eu tomei, porque a minha vida foi mudada. Vai levando notícias boas para as pessoas e até aqueles que estão desesperados da vida, querendo tirar a própria vida, outros que estão com depressão, querendo dar cabo da sua própria existência, vão desistir de querer desistir, porque vão ver que ainda há jeito, vão ver que ainda tem solução, vão ver que ainda há esperança. Mas as más notícias deixam as pessoas piores ainda. Se alguém já está desistindo de tudo, quando recebe uma má notícia, só faz incentivar a pessoa a querer desistir mais rápido ainda. Notícias de derrota, de fracasso. E hoje em dia a situação está tão estreita, meus irmãos. Alguém chega e diz assim: olha, hoje o meu dia foi ruim. A outra fala: mas por quê? Eu acordei, só tinha café preto, só café para tomar. Tomei meu café e fui trabalhar. A outra chega assim: ainda bem que você tinha café. E na minha, nem café não tinha. Até água eu bebi da torneira, porque ele tinha. Aí o outro chega: rapaz, você tinha água da torneira? E na minha, que cortado foi a água. É só coisa ruim. Quem já presenciou esses episódios aí? Sai pra lá. Deus é maior na nossa vida. É lógico, passamos por prova, passamos. Somos seres humanos e Deus nos prova. Tem dia que não tem nada mesmo. Tem dia que a situação está difícil. Mas não é obrigado a querer ser pior do que o outro, não, meu querido. E se alguém chegar para mim falando coisas assim, eu falo: estou bem, eu também estou passando por uma prova, mas Deus é maior na nossa vida, e amanhã nós vamos estar bem, porque Deus vai prover na tua e na minha vida. Eu só estou falando que nós precisamos ouvir coisas que nos levantem, principalmente quando vem da parte de Deus. E não estou aqui anulando a correção do Senhor. Tem momentos que precisamos apanhar, sim. Tem momentos que nós precisamos passar por provas, porque se não for as provas, não seremos aprovados. Mas mesmo no meio da prova, nós temos que entender e compreender que o dono da prova, que dá a prova, é o mesmo que vem e tira da prova e levanta e aprova. Quem aqui nunca ouviu falar, e eu tenho certeza que a maioria aqui, ou se não todos, já ouviram, da mulher de fluxo de sangue? E quem aqui já ouviu falar da filha de Jairo? Foram 2 episódios ao mesmo tempo que aconteceu, e ambos chegaram até Jesus porque ouviram falar dele. Segundo as escrituras, a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha. Isso indica que ela era uma mulher de posses, ela tinha recursos. Mas todo o seu recurso ela tinha gastado com
com os médicos para ser curada. Até Satanás falou para Deus dizendo: qual é o homem que não gasta tudo quanto tem por causa da sua saúde? Falando isso referido a Jó. E aquela mulher já tinha gastado tudo quanto ela tinha por causa da saúde, mas não tinha resolvido. Nós tomamos muitas atitudes na nossa vida tentando resolver os nossos problemas, mas não estamos fazendo a coisa certa, não estamos agindo corretamente, não estamos fazendo ou seguindo o caminho certo, tomando as atitudes certas, e só quebramos a cara. Segundo as Escrituras, teve um homem que morreu, um rei. Ele morreu porque ele deu mais importância, e eu não estou aqui anulando os médicos, pelo contrário, não estou anulando, eu só estou falando de um caso que aconteceu na Bíblia, que o homem deu mais valor à medicina, aos médicos, do que a Deus. Por causa dessa atitude, ele morreu, que foi o rei Asa. Procure, você vai achar. A medicina é válida, Deus foi quem deu o conhecimento, e nós devemos procurar sim, mas quando Deus disser, procure a mim primeiramente, ponha a sua confiança em mim primeiramente, nós precisamos confiar primeiramente em Deus, acreditar primeiramente em Deus, colocar a nossa confiança 100% em Deus, e aí Ele decide se Ele vai fazer com as suas próprias mãos, ou se vai usar alguém para fazer. Só que essa mulher, até então, ela não tinha ouvido falar ainda de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás de quem? Ela não tinha mais esperança. O pior não é isso, o pior é os crentes de hoje que sabem que a solução está em Jesus, mas não vai. Vai procurar um amigo, vai procurar uma outra alternativa. Lugares que sabem que nem Deus aprova. Aí quando está nas últimas consequências, quando não tem mais saída, aí vai atrás de Jesus. Por quê? Porque sabe que para ir atrás de Jesus é necessário cumprir algumas regras, porque Deus ele dá limites para o ser humano. Aí a pessoa não quer seguir as regras, então para não seguir as regras eu vou procurar outros meios, e os outros meios só vai te afundando, te afundando, e te afundando, e te afundando. Aí quando você procurar Jesus para resolver o problema, não é mais um problema, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, ou todos os problemas estão sobre as suas costas, porque você adquiriu procurando outras alternativas. A mulher chegou até Jesus pobre, porque procurou a solução em outros lugares, mas pelo menos foi até Jesus. Pelo menos foi, nem que seja no fundo do poço, mas foi. Pelo menos foi. Procure salvação naquele que pode te salvar, que pode te libertar, que pode te transformar. E a Bíblia diz que essa mulher foi até Jesus. Só que quando ela chegou até Jesus, já tinha alguém na frente dela. Alguém já estava falando com ele, que era Jairo, pedindo a Deus para ir até a casa dele para curar a sua filha que estava doente, moribunda, quase morrendo. Ela chegou e cortou a fila, tocou nas orlas ou nas vestes de Jesus. Na mesma hora Jesus parou de falar com Jairo e foi procurar saber quem era que tinha tocado nele. Jesus estava dialogando com Jairo, falando acerca da filha dele, e ele já estava decidido a ir, quando de repente ele mudou. Você vai chamar a atenção de Deus para a sua vida hoje? Aquela mulher chamou a atenção de Deus quando ela tocou nas orlas, nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ela mesma já tinha determinado, dizendo: eu vou até ele, e se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela foi com fé. Mas como eu disse,
alguém chegou até ela, alguém falou que Jesus estava ali, alguém falou que Jesus tinha o poder de curar ela, alguém chegou para ela e disse: ele já curou, ele já ressuscitou morto, ele já curou enfermo, ele já fez milagres maiores do que esse que você precisa. A notícia chegou até ela. Eu vou bater na mesma tecla. Tem pessoas precisando ouvir boas novas, tem pessoas precisando ouvir boas notícias, porque são essas boas novas, são essas boas notícias que vão trazer essas pessoas até Jesus. Você precisa falar do que Deus faz na tua vida, você precisa falar daquilo que Deus faz na vida da sua família, você precisa falar daquilo que Deus fala na vida de alguém que você conhece, você precisa falar daquilo que Deus já fez há 2 mil anos atrás, da palavra, dos milagres e da salvação principalmente. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crê em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e se pôr as mãos sobre os enfermos, os curarão. Quando Jesus começou a procurar quem tinha tocado nele, os discípulos falaram para ele o quê? Senhor, a multidão é grande, a multidão te aperta, alguém sem querer tocou no Senhor, é impossível isso não acontecer, foi alguém que por acaso tocou. Ele disse: não foi por acaso, não foi ninguém que tocou sem querer ou por acidente, não foi, porque de mim saiu virtude, alguém tocou em mim com fé. Porque ninguém toca em Jesus sem fé e recebe alguma coisa, não. Para receber é necessário ter fé. E aquela mulher tocou com fé. Foi um toque diferente, foi um toque que chama atenção. Aleluia. Será que tem toques aqui que está chamando a atenção de Deus? Tem toques aqui que está chamando a atenção de Jesus? Eu não sei como que você chegou aqui, não sei do que você precisa, não sei do que você necessita, mas se você está tocando em Jesus com fé, dele vai sair virtude nessa noite, dele vai sair poder nessa noite. E quando sai poder de Deus, há cura na tua vida, há libertação na sua vida, há milagre na sua vida. Toque nele com fé nessa noite, e você vai ver as coisas acontecer. Segundo as Escrituras, ela se revelou, falou que era ela e tal, e Jesus falou: vai em paz, a tua fé te salvou. Terminando com a mulher, ele virou-se para Jairo, e de repente, nesse meio tempo, enquanto ele estava falando com a mulher, uma má notícia chegou. Quando ele virou para falar com Jairo novamente, alguém já estava no ouvido de Jairo falando assim: não perturbes mais o mestre, a tua filha morreu. Ele não deixou nem Jairo responder. Antes que Jairo abrisse a boca para responder, Jesus olhou para ele e falou assim: não temas, creia tão somente. Não temas, acredite, acredite. As más notícias não podem nos deixar temerosos. As más notícias não podem nos desestruturar. As más notícias não podem roubar a nossa fé. As más notícias não podem te tirar do foco ou te tirar da presença de Deus. Quantas e quantas pessoas saíram da presença de Deus por causa das más notícias? Mas hoje Deus joga por terra todas as más notícias e diz assim: não temas, não temas, apenas acredite, tenha fé. Eu vou lá, vamos. A fé de Jairo foi reanimada.
Ele não se desestruturou com a má notícia. Seguiram para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, uma grande multidão estava lá. Porque as multidões, a maioria, só sabe lamentar a sua perda. A única coisa que eles conseguem fazer é chorar, e às vezes até com falsidade. E uma multidão estava lá chorando, porque a filha de Jairo tinha morrido. E olha só, Jesus chegou e viu a multidão chorando. Então ele disse assim: por que choras? Ela não está morta, ela dorme. Só que a multidão não deu aleluia e nem glória a Deus. A Bíblia diz que a multidão riu, deram risada. E veja que no século que nós estamos vivendo, o que mais nós escutamos é risadas, quando se fala do poder de Deus, quando se fala da presença de Deus, quando se fala de um Criador onipotente, que tem poder de mudar qualquer situação. A maioria das pessoas deste tempo que nós vivemos não glorificam mais, elas riem, porque elas veem que isso é loucura, isso é coisa de fanático, isso é coisa de doente. Só que aqui sim, aqui tem pessoas doentes, mas doentes por Deus, pessoas fanáticas. Sim, é melhor ser fanático por Deus do que lunático pelo mundo. Sim, somos sim, mas estamos almejando a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Jesus ignorou as risadas. E é isso que eu e você devemos fazer. Se alguém ri da tua fé, ignore. Se alguém ri porque você é crente, ignore. Se alguém ri porque você crê que Deus pode remover o câncer em fase terminal, Ele pode curar a pessoa, e alguém diz assim: isso aí não acontece, e ri de você, ignore. Porque eu e você sabemos que Deus tem poder de curar qualquer pessoa, de levantar o morto, o paralítico, e de salvar e libertar qualquer pessoa. E isso ninguém vai tirar de mim, e isso ninguém vai tirar de você. Sim, Deus tem o poder. A Bíblia diz que Ele tirou todos para fora. Olha, saíram todos. E permitiu apenas que a mãe e o pai da menina entrassem. E 3 dos apóstolos entraram. Ele foi lá e falou para a menina levantar. Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Será que você pode ouvir a voz de Deus nessa noite? Talvez você está na mesma situação daquela menina. Espiritualmente falando, está morto, está morta, caída ou caído em uma cama, precisando de socorro. Mas se você está nessa situação, ouça a voz de Deus falando com você nessa noite. Ouça a voz de Deus sussurrar no seu ouvido nessa noite. E Ele está dizendo para ti: Talita cum, menina, ó menino, levanta-te. E a Bíblia diz que quando nós nos levantamos, o Senhor falará conosco. Quem aqui está caído e vai se levantar na presença do Todo-Poderoso? Porque não há morte que consiga te deter, não há doença que consiga te parar. E a Bíblia diz que imediatamente a menina se levantou e pediu comida. Eu acredito que alguém deu comida para ela. Poderia falar aqui de várias outras histórias que nós conhecemos, de pessoas que chegaram até Jesus porque ouviram falar dele. Eu poderia falar do cego de Jericó, que gritou:
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas se ele gritou é porque ele ficou sabendo que Jesus tinha o poder de curar. Eu poderia falar também de Zaqueu. Zaqueu estava ansioso para conhecer Jesus. Zaqueu estava tão ansioso a ponto de ir atrás de Jesus e não podendo ver Jesus por causa da sua pequena estatura, subiu em uma árvore cheia de espinhos, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Alguém chegou até Zaqueu e disse: há um que está curando por todas as partes, e já identificamos que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, o enviado das nações. E Zaqueu ficou faminto, sedento para conhecer Jesus, e foi atrás de Jesus, porque a notícia acerca de Jesus chegou até ele. Aleluias. Eu poderia falar de diversos outros aqui, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero finalizar a mensagem de hoje eu quero trazer aqui uma conclusão, falando o que aconteceu na vida desses personagens que eu falei aqui agora. Nós sabemos que todos eles voltaram para casa, não é assim? A mulher do fluxo de sangue, ela voltou para casa? Voltou? Jairo já estava em casa, não é assim? Eu falei mais de quem aqui? O centurião, o centurião de Cafarnaum. Ele voltou para casa, não voltou? A mulher cananeia voltou para casa, não voltou? Todos voltaram com boas notícias. A mulher cananeia chegou em casa e alguém já foi encontrar no caminho e disse assim: olha, a tua filha, ela está de pé, ela está tranquila, ela está curada, o demônio saiu dela. E a menina estava lá brincando, pulando no terreiro, e disse: mamãe. E a menina não chamava mais mamãe, porque era um demônio que estava na vida dela. E ela recebeu uma boa notícia da cura da filha dela. O centurião romano foi a mesma coisa. Alguém foi encontrar ele no caminho e disse assim: olha, o teu servo está curado. E ele disse assim: que horas foi que ele recebeu a cura? Quando alguém disse a hora, ele falou: foi exatamente na hora que ele disse: o teu servo está curado. Boa notícia, vai ter festa na casa, porque boas novas estão acontecendo. A mulher do fluxo de sangue, quando voltou para casa, não voltou mais para onde ela estava, mas voltou para a sua verdadeira casa. Pois a Bíblia diz que pessoas como ela, que tinha esse tipo de problema, não podia conviver com a sociedade, tinha que ficar fora da cidade, em um arraial afastado, porque era considerada imunda. Mas a partir daquela data que ela foi curada, adeus arraial, adeus imundícia, porque ela voltou para a casa dela, a casa que há mais de 12 anos ela não podia entrar. Ela entrou na casa. Alguém disse: ei, você não pode entrar aqui, vai lá no seu arraial. E ela disse: não, é lógico que eu não vou para arraial nenhum, e eu posso entrar sim na minha casa, porque o rei dos reis, o filho de Deus, o enviado das nações, o Messias prometido, Jesus de Nazaré, ele me deu uma ordem e ele disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou. E hoje eu estou curada, eu estou curada. Todos ali na casa receberam uma boa notícia. Aleluias. E eu quero finalizar dizendo aqui para você que você vai ter boas notícias para contar. Você não vai mais chegar na casa do seu vizinho contando derrota. Você não vai chegar mais na casa de um parente seu pedindo pó de café, porque na sua casa não tem mais e já
Você não vai mais chegar com más notícias na casa das pessoas, você vai chegar com boas notícias. As pessoas já estão tão acostumadas com má notícia que vai chegar na casa, você vai chegar na casa dela, ela vai dizer assim: qual é a pior? Qual foi a pior? Aí você diz: não, de pior não tem nada, eu não tenho mais pior. Agora a pergunta é: qual é a melhor? Qual é a melhor que você tem para contar? Aí você vai dizer: a melhor que eu tenho para contar é que o meu marido estava nas drogas e na bebida e se libertou. O meu filho estava alcoolizado, todos os dias era na bebida, na droga, na prostituição, não queria mais ir para a igreja. Hoje ele diz: eu vou para a igreja e vou voltar a ser crente. Você vai chegar no teu médico e vai dizer assim: eu quero que você faça um exame. Aí ele vai fazer um exame, aí você vai dizer assim: eu quero que você me conte a notícia. Ah, mas que notícia? A notícia que você está curado? Sim, é isso mesmo, eu já sabia, só queria confirmar. Nem o médico não vai acreditar. Você terá boas notícias em nome de Jesus. Quem crê que vai ter boas notícias para contar? E o melhor de tudo, não é só você que vai contar. O médico que viu a sua cura vai sair falando para todo mundo: olha, eu não entendi nada, eu não compreendi nada, mas algo inacreditável aconteceu. Um exame que estava condenando alguém, um segundo exame que essa pessoa pediu, veio descondenando, dando mais vida. A pessoa foi curada. Para a medicina não tinha mais jeito, mas para o médico dos médicos tudo é possível. Os seus parentes, os seus vizinhos vão sair contando para todo mundo, dizendo assim: fulano, Beltrano foi curado. Olha, fulano que quebrava as coisas em casa, só via panela bater para lá e para cá, nunca mais ouvi barulho de panela naquela casa. Algo aconteceu ali. O marido que só via com a cabeça arrebentada por causa das pancadas de panela da esposa, vai sair: o que aconteceu com a minha esposa? Nunca mais eu pus curativo na minha cabeça. Houve alguma mudança. Alguma mudança aconteceu. Porque Deus está entrando na tua vida nessa noite. Deus está encerrando um ciclo de derrota, um ciclo de fracasso, um ciclo de maldição hoje, e está iniciando um novo ciclo, um ciclo de vitória, um ciclo de milagre, um ciclo de boas notícias, um ciclo na qual o nome do Senhor vai ser glorificado na boca dos crentes e na boca dos ímpios também, porque até os ímpios vão ter que reconhecer que há um Deus que tem poder na tua vida. Então, finalizando e terminando aqui, quando Abacuque disse: e no meio dos anos a notifique, torne-as conhecidas, ele estava falando de notícia, de notificar a obra de Deus, o avivamento de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. E hoje nós contamos aqui pequenos exemplos de boas notícias de notícias que foram até as pessoas. Só que isso é infinito. Aconteceu nos tempos bíblicos, na era medieval, na era moderna e na era pós-moderna que nós já estamos. Ainda está acontecendo milagres, ainda está acontecendo grandes avivamentos, começando de dentro de nós. A palavra de Deus está sendo plantada nos nossos corações, e a obra ainda não terminou. A oração de Abacuque ainda está sendo cumprida todos os dias na nossa vida, todos os dias na nossa casa, porque as notícias continuarão sendo dadas e contadas. Durante o meu tempo, durante o seu tempo, no tempo do seu filho, no tempo do seu neto, no tempo do seu bisneto, do seu tataraneto, Deus ainda continuará fazendo obras extraordinárias, e essas obras serão contadas, recontadas e recontadas, e o nome dele será sempre, 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 sempre
você precisamos ser agentes do avivamento, ferramentas das boas notícias. Quer ser repórter? Não seja repórter de fofoca, mas seja repórter das boas novas de Cristo no coração das vidas que precisam ouvir de salvação. Que Deus possa abençoar a todos. Hoje é o último dia da campanha. Uma linda salva de palmas para Jesus. Mais forte, mais forte. Amazuca lá na basura. E como é o último dia, eu não poderia deixar de fazer essa oração. Eu vou pedir aqui o pastor Kívio Brandão para estar orando por vocês. Então você que gostaria de receber essa oração, vem aqui na frente que para orar.